escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Oi pessoal, da classe da mocidade. Vamos usar agora a última lição da série, né? Eu não sou um professor da classe, mas de vez em quando eu sou convidado para participar com vocês desse assunto empolgante, né? Que as suas ideias têm certas consequências. Você é o que você pensa. Como dizia Salomão, o que você é dentro, você põe para fora. Não é? Então, esse texto, essa lição da nossa revista, Nossa Fé, fala sobre isso, né? Certas ideias têm as suas consequências. Esse é o texto que o pessoal estudou e nós vimos algumas lições, né? Na verdade, eram 13 lições, ou são 13 lições. O ateísmo em cima do muro, né? Foi a primeira lição, que quando a pessoa está no meio aí, não define, não diz o que é, por que é ateu, por que não é, tem certas dificuldades em expressar até seu ateísmo, né? Então, a primeira lição. A segunda é ateísmo, a tolice da descrença em Deus. Por que isso é tolice? Porque a própria natureza, ela testemunha, a própria lógica, a própria estatística, a própria probabilidade. A probabilidade de o mundo ser um mundo sem Deus é 0,000 e vai até uma dízima periódica de 0 para chegar em 1. Assim também são os ateus que são tolos ao pensar isso, né? O espiritualismo da moda foi a terceira lição, interessante, porque a moda hoje é pensar naquilo que não é natural, pensar no abstrato, ir debaixo de uma pirâmide, ir para o caminho de São Tiago da Compostela e aí ter uma experiência com a espiritualidade. Então, terceira lição. A quarta lição é o existencialismo. Interessante que o existencialismo tem o existencialismo cristão e o existencialismo ateu. O existencialismo foi fundado por um pastor luterano chamado Søren Kierkegaard. O existencialismo é uma crise do homem com aquilo que ele vive na sua história. E ele perdeu o sentido da vida. E o existencialismo criou um sentido, que era o projeto. O homem é um projeto. O homem foi feito para. Né? Esse é o existencialismo. Também temos o gnosticismo. O que o gnosticismo prega? Que também é uma forma espiritualista. O gnosticismo nega a importância da matéria. O importante não é o que seu físico passa aqui ou sofre, é que sua mente capta, o que seu espírito capta. Você pode chegar numa espiritualidade mental de conhecimento tão grande que você pode cometer qualquer pecado no corpo, porque a mente não tem nada com o corpo. Então você desenvolve a mente e o corpo pode fazer o que quiser. É a negação da própria matéria. E o cristianismo vê a gente como um todo. Nós somos corpo, alma e espírito, se quisermos ser assim tricotomistas. A lição 6 foi sobre o hedonismo. O que é hedonismo? É o prazer pelo prazer. Importa na vida o que me dá prazer. Não importa que o outro tenha o mesmo prazer que eu tenha, ou que tenha até um desprazer. Importa que eu tenha prazer. O hedonismo significa o prazer pelo prazer. E o velho humanismo é a volta do homem medieval, ou pós-medieval, o homem iluminista, né? Voltando para o centro da história. Na verdade, desde Adão foi assim, mas agora o iluminismo prega aquela velha volta do homem como um centro da história. A sétima era o individualismo. Então, o individualismo é o egocentrismo, é o homem tentando trabalhar em todas as coisas em volta do seu eu, como se o seu eu fosse a causa, o motivo, a razão, o começo e o fim de todas as coisas. Tá bom? Depois vem o materialismo limitador. Não é? Eu só creio naquilo que eu vejo, naquilo que eu toco, naquilo que eu penso. E aí eu pergunto ao materialista, quanto por cento você ama mais o seu filho do que a sua filha? Eu disse, mas não tem porcentagem. Falei, porque você não pode tocar, mas você não sente. Quanto que esse perfume é melhor do que o outro?
Ele não sabe dizer, porque isso aí é imaterial. Ele não toca no cheiro do perfume, não toca no amor. No entanto, isso existe, quer dizer, é uma espécie de tolice filosófica, não é? Um materialismo limitador. E depois, a 10ª lição foi um novo paganismo, os deuses que nós criamos dentro do coração. Talvez não tenhamos uma idolatria física, clássica, mas temos os deuses que o nosso coração cria aos borbotões. Depois temos o pragmatismo. Pragmatismo foi uma doutrina pregada por Jeremy Bentham, né? E Stuart Mill. O pragmatismo é, para que serve? Tem alguma utilidade? Se não tem, não vale nada. O que isso funciona para mim? O que isso serve para mim? O que isso serve para a humanidade? Se não serve, joga fora. E a lição 12, que vocês estudaram no domingo passado, foi a visão bíblica do racionalismo. Aquilo que a minha mente não explica, não existe. Aquilo que a minha mente não prova, não existe. Isso é a visão bíblica do racionalismo. Hoje eu vou falar a 12ª lição e última. Por isso que eu fiz toda essa apanhada, esse resumo, essa sinopse. A 13ª lição é: o homem é bom. Já pensou nisso? Na essência do homem? O homem é bom. Essencialmente, o homem é bom. Então, aqui com essa lição, nós estamos terminando essa série. Certas ideias têm suas consequências. Então, essa é a última lição. É uma velha discussão que já existe desde os tempos da história. Quero fazer um pequeno resumo rapidamente sobre o que alguns homens pensam. O que é o homem de Platão, por exemplo? Platão foi um grande filósofo e ele dizia que o homem é um bípede, implume, isto é, ele é como um outro animal qualquer, só que ele tem 2 pernas. E ele tem uma racionalidade maravilhosa para buscar a justiça, o belo e o bom, de tal forma que ele busca e ele vai desenvolvendo em outras vidas, que chama metempsicose da alma. Ele vai desenvolvendo. Esse é o homem de Platão. Freud, o grande psicanalista, psicólogo, neurologista, Sigmund Freud, diz que o homem é um feixe de nervos neuronais. Esses neurônios, dependem da genética e do meio ambiente, podem trazer felicidade ou podem te desgraçar a vida. O homem de Karl Marx. Marx diz que o homem não tem nada imaterial, ele só tem matéria, ele só tem raciocínio e matéria. E o homem é um ser que foi feito para produzir, fazer produzir as coisas. Produzir para quem? Para o Estado, não para o indivíduo. Daí a palavra comunismo, socialismo. Não é? Em tese, esse é o homem de Freud. Há também, agora eu vou entrar no tópico, sobre 2 extremos a respeito do homem. Um extremo é chamado de um filósofo chamado Rousseau. Rousseau foi um pensador, um sociólogo e um filósofo. E ele diz que o homem é um bom selvagem, é um bom silvícola. O que significa um bom selvagem? Que o homem no seu estado natural, vamos pegar uma tribo de índio e joga aí no mato. Nunca viu a sociedade. Aquela sociedade, ele por natureza, ele é bom. É o bom silvícola, né, que a gente fala, o bom selvagem de Rousseau. Agora, o problema do homem de Rousseau é que a sociedade é que tira essa pureza, essa inocência do homem. O homem por natureza é bom, mas a sociedade tira a inocência desse homem. Ele deixa de ser bom, ele deixa de ser o bom selvagem, o bom silvícola. A pergunta é: quem que compõe a sociedade desse homem? O próprio homem. Como é que o homem então é bom? Sendo que o homem que faz a sociedade ser o que ela é. Então é uma tese meio estranha. O homem por si mesmo é bom. No outra ponta está um outro filósofo chamado Hobbes. Hobbes diz que homo lupus hominis. O que é isso, homo lupus hominis? O homem é o lobo do homem. O contrário de Rousseau. O homem é que come, o homem é que destrói o homem. Então nós estamos vendo esses extremos do homem de Hobbes e do homem de Rousseau. Um é o inocente, o outro é o lobo. Essas 2 ideias filosóficas permeiam as culturas em todos os tempos. Parece que é uma coisa de só menos importância. Qual é o homem da Bíblia?
Então vamos ver em Romanos capítulo 5. Agora nós vamos ver o homem de Paulo. Claro que é o homem da Bíblia, mas vamos chamar de homem de Paulo. O homem de Rousseau, o homem de Hobbes, e agora vamos ver o homem de Paulo. Capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 16. O dom, entretanto, não é o caso que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por um só uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação pela vida. É interessante ver esse pensamento de Paulo, porque esse é o homem da Bíblia. Quando eu falo Paulo, é lógico que não é dele, né, gente? É iluminado pelo Espírito Santo. Mas eu estou tomando só uma ideia desses pensadores e coloco Paulo como um desses pensadores. Então, a história humana trabalha nesse caminho. Para Paulo, para a Bíblia, agora quando eu falo Paulo, estou falando de Bíblia. Para Paulo, o homem é um ser degenerado e depravado. Degenerado e depravado. Mas para Paulo, o homem também é um ser redimível. O que Rousseau e que Hobbes não falam. É um ser redimível e é um ser santo. Quando eu estou falando de redimível e santo, não é por natureza, não. É quando entra a graça de Cristo. Se ele é degenerado e depravado em Adão, ele agora é redimível e santo em Cristo. O homem de Paulo é diferente dos outros homens, tanto de Freud, como de Marx, como de outros pensadores, Diógenes, como o homem de Platão. Né? E para Paulo, esse homem também tem um outro lado dele, ele é redimível, ele é santo. E mais, é aquilo que os protestantes chamam o homem redimível santo, é simul justus et peccator. Simultaneamente justo e pecador. Como pode ser as duas? Porque para Paulo, o homem era degenerado, depravado, mas há uma transformação nele. E esse homem degenerado, depravado, se torna redimível e santo. Daí, simultaneamente, justo e pecador. Simul justus et peccator. Né? Esta é uma ideia de Lutero, uma ideia protestante que tem todo o sentido bíblico, sobretudo o sentido paulino a respeito da essência e da natureza humana. Então, esse homem da Bíblia é bom? Não. Por natureza, não. Ele pode se tornar bom? Sim, por um ato sobrenatural de Deus. Ele se torna, então, redimível e santo. Então, vamos ver como que desenvolveu a ideia desse pensamento, essa filosofia a respeito de um homem, se ele é bom ou não, que é o nosso tema. Vamos ver o que a gente chama isso de romantismo. O romantismo foi um modo desse homem secular do século enxergar o outro homem, avaliar a sociedade, avaliar a natureza. Para os românticos, o romantismo, eu vou trazer dois exemplos que não está na classe, na aula ou na revista dos adultos, dos professores e nem dos alunos. Eu quero falar que o romantismo vê o homem como uma flor e não como um relógio. Use essas duas figuras para entender o romantismo. O homem não é um relógio, o homem é uma flor. Vê o homem como uma flor e não como um relógio. Porque para o romantista que interpreta o homem assim, o homem eu uso a flor para mostrar que ela tem vida, ela tem cor, ela tem cheiro, ela vem da natureza, ela volta para a natureza. Ele não é uma máquina seca que trabalha sem cheiro, sem perfume. Eu conheço pessoas que gostam muito mais de flor de plástico do que de flor verdadeira. Existe gente assim, não duvide. Mas para o romântico não. O homem é como se fosse uma flor, que ele
cresce na natureza, vive na natureza, embeleza a natureza e depois se torna a própria natureza. Um relógio não. Um relógio não tem cheiro, não tem cor, não nasceu da cultura de uma terra ou não nasceu da natureza. Então, isso que os romantistas chamam de... O homem, esse por ser uma flor, ele não é, tá? É uma ideia que eu estou trazendo. Ele se torna o Deus dele mesmo. O romantismo não vê nenhuma ideia sobrenatural de alguém que criou ele. Ele vê o homem como se fosse uma flor, que nasceu dentro da naturalidade da natureza, usando uma redundância, e ele se torna agora o Deus dele mesmo. Ele cresce, ele desenvolve, ele tem cheiro, tem cor, tem perfume, e depois ele vira a própria natureza. É tipo budismo, né? Tipo um budismo. O romantista vê, os romantistas veem a vida assim. É aquela velha ideia grega, né? Os gregos chamavam que tinha uma deusa que era a Gaia. Gaia, o que é Gaia? Gaia era mãe natureza. Mãe natureza. Mas Deus, não. É mãe natureza. Não é um Deus, é a mãe natureza. A mãe natureza cria essas coisas maravilhosas. O romântico é assim, existe uma mãe com útero fértil que cria a natureza. É a deusa Gaia. E é a mesma deusa para os latinos que eles chamam de terra. Né? A palavra latina terra é a mesma palavra Gaia. Não é? A mesma palavra Gaia, grego, são duas palavras. A ideia era a mesma. Os românticos gregos tinham a Gaia e os românticos latinos tinham a terra. Era a Gaia e a terra a mãe da vida. Para os românticos não existe um Deus sobrenatural. Existe a mãe natureza. Não existe um Deus que é imanente, que vem pessoalmente e interfere na história, e um Deus transcendente que está além da história, muito além. Para eles não tem esse Deus imanente que vem, um Deus transcendente que está além. Para eles é a mãe natureza. Para eles a natureza não é um relógio, é um organismo vivo. Vivo. Como se fosse o nosso corpo, né? Por ele mesmo, claro que é Deus que faz, mas por ele mesmo as células vão ficando velhas, morrendo e vão se multiplicando. É o que os filósofos chamam de autopoese, autocriação. Né? Alguns filósofos dizem que a Terra nunca vai acabar a natureza, porque ela se mata e ela se recria. Entenderam? Chama autopoese. A palavra poesia é criação. Poema, poética, é criação. Para esses filósofos modernos, a mãe Gaia nunca morre, ela é eterna. Porque mesmo que a natureza morra, ela se recria por ela mesma. Por isso que os românticos, os romantistas dizem que a natureza é uma mãe viva. É um organismo vivo que não para de gerar o tempo inteiro. Então, se a mãe é uma natureza impessoal, ela é impessoal, ela não tem um CPF, mas ela é vital porque ela tem vida, ela vai levar o homem a algum destino. Por onde que é o destino que a mãe Gaia ou a Terra leva? Através do que ensina o romantismo. Esse ser humano, ele vai se tornar a própria natureza. Ele não vai se diluir. Ele não vai se extinguir. Ele não morre nunca, esse homem eterno, porque as energias que saem dele compõem a grande energia do universo. Ou seja, você é o próprio criador de você mesmo. Se você veio dessa natureza que criou a natureza e você está no meio disso, você também de uma alta forma se auto-recria. Você tem o dom da autopoese, de se auto-recriar dentro da natureza. Então, esse ser humano torna-se vivo na natureza. Se torna um deusinho. Essa é a ideia do romantismo a respeito do homem. Bem diferente da Bíblia, bem diferente de Romanos, que fala que esse homem é um ser degenerado, depravado, mas também redimível e santificável, se pudéssemos assim dizer. Então o destino do homem, segundo o romantismo, é tornar-se
dentro dessa natureza viva, a sua própria vida. Muito diferente da Bíblia. A Bíblia ensina que existe um Deus pessoal, ele tem nome, ele tem sentimento, ele não é natureza. É um Deus pessoal e um Deus moral, um Deus ético, um Deus que tem moralidade. Esse Deus do romantismo, que é o homem, ele não precisa ter moralidade. Ele não precisa, porque ele é a própria natureza. Se a natureza é instintiva, ela mata, ele mata pela natureza. Então, existe uma ideia muito diferente desse romantismo filosófico para enxergar a Bíblia, enxergar o homem, do que a Bíblia. Então, o homem de Rousseau, que não é o homem do romantismo, o homem de Rousseau, ele vivia na natureza. Para o romantismo, o homem deve viver na natureza. Qual a diferença de Rousseau para o romantismo moderno? Que Rousseau dizia que a sociedade é que destrói a inocência do silvícola, do bom selvagem. Para o romantismo, não. O que destrói essa bondade natural do homem é a tecnologia. Então, o responsável por tudo não é a gente. Daí, esse homem do romantismo, ele não tem ética, ele não tem moral definida. Porque a tecnologia que obriga ele a fazer essas coisas. A tecnologia que faz com que ele faça essas coisas. E isso é um ensino diferente do ensino de Romanos. Olha o que Romanos fala sobre a natureza humana. Eu chamo isso de anatomia da destrutividade humana. Olha como Paulo vai citando a anatomia do homem e mostrando como ela é destrutiva. Capítulo 3 de Romanos, versículo 9. Que se conclui? Temos alguma vantagem? Não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque o bem. Agora Paulo vai desenhar partes dos órgãos humanos, criando essa anatomia da destrutividade, do homem diferente do homem do romantismo. Todos se extraviaram e ambos se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nem sequer um. Olha a garganta. A garganta começou a desenhar o homem. É um sepulcro aberto. A língua, o de engano, como veneno de víbora, está nos seus lábios. Garganta, boca, lábios, ele vai desenhando o homem. A boca, ele tem cheio de maldição, de amargura. Os pés agora, são velozes para derramar sangue. O seu caminho é a destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Eu chamo isso de anatomia da destrutividade humana. Olha como Paulo desenha esse homem. Todas as partes do corpo dele, que foram feitas para fazer coisas maravilhosas, agora ele destrói. Isso que é a depravação total. Isso aqui é o homem degenerado, o homem depravado. E o ensino de Romanos é muito diferente do ensino dos romantistas do século XX e agora no século XXI. Então, por exemplo, antes da queda, os animais, um leão, não comia o outro filhotinho do outro leão. A gente vê hoje, eu assisto, gosto muito desse mundo animal, quando o leão de fora vence o leão de dentro, o leão que é o líder do grupo, ele vence ele e mata todos os filhos daquele leão vencido, para que ele mesmo possa reproduzir o seu gene através das leoas. Isso que se chama degeneração da natureza. Mas os homens não fazem isso. O homem de Rousseau é bonzinho. É? Vai numa tribo, ou conheço algumas tribos ainda intocadas lá da Amazônia, como pequenas tribos lutam uns com outros. Aliás, eles comem até o fígado ou o coração, o músculo de um outro inimigo para tomar a energia e a força dele. Notem que o leão faz a mesma coisa do homem. Mesma coisa que fazemos agora. Mesma coisa que nós fazemos de uma outra maneira, muito mais técnica,
Nós queremos salvar a nossa pele e que se dane o outro. Senão não haveria tanta desgraça e pobreza no mundo. Se nós não vendêssemos armas para o mundo inteiro, os países, por 2 anos, não haveria mais fome no mundo. Esse dinheiro da arma poderia comprar e encher a África inteira e fazer da África um jardim. Por que nós não fazemos isso? Porque os leões também não fazem. Só que os leões não são éticos. Eles fazem instintivamente. Eles não têm conceito moral. O homem sabe o que está fazendo. O homem, ele detalha o crime. Ele entabula, ele cria. Então esse homem da Bíblia, degenerado e depravado, é muito diferente do homem romântico. Muito diferente do homem do Rousseau. Talvez mais parecido com Hobbes. Talvez. Só que o Hobbes não prega que esse homem, que é lobo do homem, pode se tornar um cordeiro de Deus. Um santo de Deus. Isso ele não prega. Então, hoje, por exemplo, como é que nós podemos usar esse romantismo dentro da cultura? Como é que esse ser humano cultua o romantismo? Pela subjetividade. Ele é subjetivo, ele diz, eu faço o que eu acho que está dentro de mim, que está certo. Ele também, ele prima os seus atos, não só para a subjetividade, mas também por uma experiência pessoal. Eu experimentei isso para mim e isso é o que me interessa. E onde vai dar isso? Na irracionalidade. Por isso que muitas vezes pessoas tão cultas criam uma eutanásia irracional. Porque esse é o homem romântico. Ele quebra o padrão ético pelo qual ele foi criado em moral, imagem e semelhança de Deus. Por isso que ele é subjetivo, parte por experiências pessoais, cria irracionalidade. É irracional o que essas bombas fazem nos outros países. A gente vê a Síria completamente arrebentada. A gente vê as nossas favelas do Rio e São Paulo completamente arrebentadas. Isso é irracional, porque não vai levar a nada, vai levar a destruição. Por que eles fazem isso? Porque ele é depravado. Mas ele pode ser transformado? Pode. Por isso que ele pode ser simul sanctus et peccator. Ele pode ser ao mesmo tempo pecador e agora santo. Hoje, como é que a gente faz isso? Como é que a gente usa? Como é que essas ideias têm as suas consequências hoje? Por exemplo, o divórcio. O divórcio é irracional, em certa medida. Por quê? Eu não sinto mais amor por ela. Eu não sinto mais amor por ele. E não me interessa os filhos, se tem 1, 2, 3, 4 filhos. Eu não sinto que eu amo ela, porque é movido pelo sentimento. E não pela racionalidade. Eu não sinto que eu tenho nada por ela. Eu não sinto que tenho nada por ele. Dane-se o resto. Então o romantismo, ele trabalha com essa ética situacional. Hoje ela influencia muito a nossa cultura. Outra coisa, na ética, todo mundo faz. Eu também vou fazer. Essa é a ética do pragmatismo. Todo mundo faz, qual é o problema eu fazer? Então, essa atitude filosófica romantista atinge as famílias, atinge o comportamento humano e mais, atinge o juízo moral. Por que atinge o juízo moral? Eu fiz isso e não me arrependo. Eu aprendi a lição, não faço mais, mas também não me arrependo. De onde vem isso? Da experiência pessoal. Não tem um parâmetro, a não ser a experiência dele, para dizer, eu não me arrependo de nada que fiz. Aprendi a lição, tchau, não faço mais, mas também não me arrependo. Não há arrependimento, não há valor de juízo moral dentro dessa pessoa. Então você vê problema com o divórcio, com a ética, o juízo, o aborto. O aborto é típico do romantismo. Por quê? Eu tenho o meu corpo, eu faço do meu corpo aquilo que eu quero. Pô, correto. Mas e o outro corpo que está dentro do corpo dela? Se pegasse aquele corpo que estava dentro da barriga e dissesse, ei, você não pode fazer isso comigo, que está afetando o meu corpo, aquele feto falaria. Aquele feto falaria, você está afetando o meu corpo, com a sua atitude aí fora.
Mas esse é o problema do romantismo, né? Eu faço o que é importante para mim. Meu corpo, sou dono do meu corpo. Outra coisa que também cria o problema da eutanásia. A eutanásia é uma coisa moral e ética que o homem tem feito através do romantismo. Eu faço com o meu corpo aquilo que quero, então eu mando alguém que pode me matar. Tanto aquele que pede a morte como aquele que faz a morte está criando uma ideia totalmente filosófica e antibíblica. O que a gente chama de romantismo. Então, qual que é a resposta de Deus? Como Deus vê o homem agora nisso tudo? Olha em Gênesis 1, 26 e 27. Olha o que esse texto da Bíblia diz. Que interessante, Gênesis 1, 26 e 27. Notem bem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e a tentação de Satanás, pecaram e comeram do fruto proibido. É o que diz a Confissão de Fé de Westminster. E diz mais, não é? E a enganação do inimigo continua. Receio que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza de Cristo. 2 Coríntios 11, 3. Coisa interessante que a Bíblia diz o que aconteceu com o homem. Então a Escritura está falando da inconsequência do homem, porque esse pecado que eles caíram de sua retidão original e da comunhão de Deus, e assim se tornaram mortos em pecado, inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 6. Então, segundo a Bíblia, após Adão ter pecado, abriram, né, o texto bíblico, os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas e figueiras para si. De fato, como diz o texto, capítulo 3 de Gênesis 6 a 8, Eclesiastes também diz uma coisa interessante. Eu guardei esse texto desde moço. Eclesiastes 7, 29. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Se meteu em muita encrenca, muita confusão. Então esse é o efeito do pecado. A gente chama de efeitos noéticos, né? O efeito do pecado que corrompeu toda a sociedade. Como já lá em Gênesis 6 Deus viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, todo. Aí Deus mandou o dilúvio, salvando a família de de Noé. Então, de Deus fez um só, toda a raça humana, e toda a raça humana entrou nessa encrenca. Então, a saída que Deus trouxe para o homem era ele ser regenerado através do sangue de Jesus. Esta corrupção da natureza persiste durante toda a vida naqueles que são regenerados. Por isso que eu falo, mesmo os regenerados, ele está em crise. Ele é simultaneamente santo e pecador. Mas é assim que o Espírito Santo vai trabalhando no seu coração, na santificação, para que ele volte a ser imagem e semelhança de Deus. O efeito do pecado é coletivo. A graça é individual. Deus chama um por um para a sua salvação. Então, qual é a conclusão que podemos tirar desse estudo? Quem decide na sua vida? Os romantistas, quem decide é a razão, é a experiência, é o sentimento, é o coração. Para os cristãos, não. Sua mente, a sua razão, a sua lógica, o seu sentimento, a sua experiência não decidem nada. Quem decide é a Escritura Sagrada. Nós nos movemos através da Escritura Sagrada. Vamos orar? Pai, obrigado por esta manhã e pelo estudo. Pedimos que Tu abençoes a vida de cada um aluno e que a gente possa, nessas 13 lições, tirar grandes lições para a nossa vida, para a nossa experiência e entender, Senhor, como o mundo pensa, como o mundo sem Deus é tão atraente, mas tão vazio ao mesmo tempo. Obrigado, Pai, por esta manhã, por cada um aluno, em nome de Jesus. Amém. Gente, legal falar com vocês. Um abraço. Até lá. Até a próxima, né? Não sei quando,
Quando os professores me convidarem, eu volto a falar com vocês. Um grande abraço, um beijão, bom domingo.